Boa noite, irmãos. O Vitor vai representar o nosso lado direito. É o único. Bom, irmãos, eu acho curioso que quando nós estamos com uma coisa da palavra de Deus em mente, as coisas falam a gente, né? A gente começa a enxergar as coisas, aquele ensinamento de Deus em várias coisas que nós vamos vendo, né? Por exemplo, esse hino que nós cantamos agora, ele diz na segunda estrofe, né, que sem Cristo valer por nós, nem serviço prestarei sem o seu poder. E é um pouco sobre isso que nós vamos meditar, sobre prestarmos serviço a Deus. E como Deus opera isso em nós. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20 a 21. Passagem que nós passamos por ela durante o nosso estudo de Hebreus, e também passagem para os irmãos que estavam lá em Santo Antônio, na virada de ano, a passagem que eu citei, que eu vinha, que me tocou, eu estava meditando nela. E hoje eu vou trazer um pouquinho para os irmãos sobre isso que eu meditei e que eu aprendi para mim e que eu espero que seja também da mesma forma útil aos irmãos. Vamos ler no versículo 20 e 21. Ele diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, a qual seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus de paz, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo sacrifício feito, pelo sangue do Seu Filho derramado, ainda que nós sejamos imerecedores, pecadores indignos, ó Pai, mas mesmo assim, o Senhor, por graça, realizou o sacrifício do Seu Filho na cruz para nos dar a salvação e ainda imerecidamente o Senhor trabalha em nossas vidas e nos molda para que sejamos vasos usados por Ti. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja verdadeiramente operando em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos ser agradáveis a Ti em nosso viver. Desperta em nós, ó Pai, um desejo verdadeiramente ardente em estar te servindo e estar te adorando, ó Pai. Que os nossos corações possam ser puros em tudo aquilo que nós fizermos, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, essa passagem, ela começa destacando aqui o termo Deus de paz. Nós ouvimos diversos atributos de Deus quando nós ouvimos mensagens, quando nós lemos a Bíblia, lemos livros. E um desses atributos de Deus é o Deus de paz. Esse livro de Hebreus, ele está falando de Cristo
para aquelas pessoas, para os hebreus, que já tinham recebido a promessa de um Cristo que viria para salvar a eles. Só que justamente esse livro ele apresenta talvez o Cristo diferente do que eles esperavam, né? Eles esperavam não o Deus de paz, eles esperavam o Deus de guerra. Afinal, eles estavam sob o domínio de um povo e eles queriam o quê? Que um Deus viesse para libertar eles dessa escravidão, para que eles se tornassem uma grande nação livre, liberta de todo aquele jugo que o outro povo trazia sobre eles. Mas o que eles receberam não foi isso. Eles receberam a porção de paz de Deus. Eles receberam um Deus de salvação, de misericórdia, um Deus longânimo. E não era bem isso que eles esperavam. E muitas vezes nós também não esperamos isso, né? Nós muitas vezes buscamos o quê? Um Deus de atitude, de revolta, de acabar com essa injustiça do mundo, de punir os pecadores. Mas aqui nós vemos o Deus de paz sendo apresentado. E isso, irmãos, ele destaca essa característica de Deus porque ele vai falar de atitudes nossas também. Ele vai falar no versículo 21 que esse mesmo Deus, o Deus de paz, ele vai nos aperfeiçoar para a boa obra. Qual é a obra que Deus espera que nós façamos? Justamente não é a obra de contenda, de guerra, de afronta. Ele espera sim que os seus servos busquem a justiça, como ele diz em outras passagens. Mas seus servos devem ser servos de paz. E nós devemos, assim, então, refletir esse Deus que ele apresenta no versículo 20. O versículo 21, então, ele diz que esse Deus vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo. Então, esse Deus opera na vida do crente, para que ele realize a boa obra. Será que nós temos exemplos na Bíblia de homens sendo transformados para fazer a boa obra de Deus? Nós temos diversas passagens que nos falam sobre isso, né? Nós temos, por exemplo, lá em Êxodo 4, Êxodo 4, de 10 a 12, nós vemos Moisés. Diz assim a passagem: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo. Porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora
e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então aqui nós vemos a passagem onde Deus chamou Moisés para ir falar com o grande faraó, interceder pelo povo e pedir a libertação daquele povo. E Moisés, a reação dele foi: eu não sou capaz disso. E, irmãos, essa muitas vezes é o nosso comportamento também. Nós dizemos sempre que não somos capazes em fazer as coisas. Eu não sou capaz de assumir tal responsabilidade. Eu não sou capaz de convencer o faraó a libertar o povo, como Moisés disse aqui. Eu não sou capaz de evangelizar uma pessoa. Eu não sou capaz de trazer uma palavra de conforto a um irmão necessitado. Nós nos esquecemos de Deus na nossa vida. Foi o que Moisés estava fazendo aqui. Ele se viu incapaz. E se você atentar na palavra, Deus não disse para ele: não, você é bem capaz. Não foi isso que ele disse para Moisés. O que nos dá a entender que, de fato, Moisés tinha uma dificuldade, né? Eu compartilho um pouco dessa dificuldade. Eu acho que eu falaria a mesma coisa de Moisés. Eu não sou eloquente. Eu não consigo convencer ninguém a fazer nada. Eu sou de língua pesada. Talvez eu vou perder a linha com o faraó a hora que ele começar a me responder e vou piorar a situação. Mas, como diz o versículo 11, quem fez a boca do homem? Irmãos, nós somos exatamente da forma que Deus quis que nós fôssemos. E por isso que eu falo que essa passagem, para mim, ela foi muito importante nos últimos dias. Porque em determinadas fases da nossa vida, nós nos damos contas de algumas limitações que nós temos, de alguns problemas que nós temos. Muitas vezes coisas que nós achamos que está fora da nossa capacidade de resolver, de melhorar, de contornar. Talvez aqui, né, é, Moisés achar que ele não é eloquente. Poxa, Deus pode dar um sermão pronto para ele falar. Mas aqui Deus foi além. Porque ele questiona quem fez o mudo, ou quem fez o surdo, ou quem vê, ou quem fez, ou quem vê, ou o cego. Capacidades que nós achamos que não há solução. Dificuldades muito além do que aquilo que Moisés colocou para Deus. Irmãos, talvez você esteja nesse papel hoje de achar que você tem um empecilho muito grande para servir a Deus ou para fazer algo. Não deixe que um empecilho que você considera seja algo que te impeça de servir a Deus. Nós devemos buscar em Deus a transformação desse nosso problema. E nós vemos ao longo da passagem aqui que Deus transformou. Deus moldou Moisés de uma forma que ele conseguiu falar tanto com o faraó, como depois o restante da sua vida na liderança do povo. Ele achou aqui que ele estaria sozinho e Deus colocou depois Arão para ajudar ele.
E é assim com a nossa vida também. Algumas dificuldades nós achamos que nós vamos enfrentar sozinhos. Mas Deus pode levantar servos que vão aliviar essa carga nossa. Nós vemos ainda outros casos na Bíblia, né? Moisés não foi o único a ser mudado. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, Marcos, que numa primeira viagem desistiu, abandonou a viagem missionária, e que tempos depois o próprio Paulo fala dele que é um servo útil para a obra. Ele foi transformado para uma boa obra. Na primeira viagem ele foi inútil. Ele foi embora. E mais tarde, um obreiro útil. Nós muitas vezes nos achamos incapacitados, mas quando nós estudamos sobre os apóstolos, nós vemos ali vários exemplos de pessoas incapazes. Jesus não foi atrás de pessoas formadas, pessoas com conhecimento, pessoas já envolvidas no meio, na liderança religiosa. Boa parte deles era pescador ou profissões que nada tinham a ver com lidar com o público. Muito provavelmente nenhum deles nunca tinha feito um discurso na vida. Mas ao longo do ministério de Cristo, ele foi moldando aqueles homens para a obra que ele precisava que eles fizessem. Quando Cristo partiu, esses homens estavam preparados para realizar a obra que eles foram treinados. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos apenas o hoje. Eu não sou bom com isso, então eu não vou fazer. Esses apóstolos eles passaram anos com Cristo, fazendo intensivão com o melhor professor de todos, para que eles pudessem realizar a grande obra. Mas e nós? Nós buscamos melhorar para servir a Deus? Nós visamos trabalhar para Deus? A gente facilmente se acostuma, aceita a posição de que não são todos os membros que vão fazer uma grande obra para Deus. Então, eu não me vejo como obrigado a ser um pregador, um missionário, um evangelista ou algo do tipo. E eu não faço nada para aprender nada a respeito disso. E sempre que aparecer uma pessoa precisando ser evangelizada, eu posso dar a mesma desculpa. Eu não sei evangelizar. Eu não sei levar uma palavra de Deus para ela. Não necessariamente nós vamos ser um pastor, ou ter um grande cargo. Mas o verdadeiro crente, ele deve se preparar para servir a Deus, para fazer as obras de Deus. Será que nós estamos nos preparando para servir a Deus? Às vezes nós nos achamos pequenos demais para fazer o serviço de Deus. Mas se nós olharmos a história de Davi, quem ele era? Ele era um rapaz pequeno, que nem na guerra foi, o menor dos irmãos, que cuidava das ovelhas, do pasto.
Tanto que nem o pai dele apostava nele para alguma coisa, para alguma função, né? Mas Deus separou ele para ser um rei poderoso sobre a nação de Deus. Então, o que nós vemos, irmãos, voltando lá a Hebreus, no capítulo 13, versículo 21, expressa o desejo do autor aqui da carta de Hebreus, desejando que o mesmo Deus que entregou a Cristo para ser o nosso grande pastor, ele deseja que esse Deus nos aperfeiçoe em toda boa obra. E esse desejo desse autor, nós vemos então que ele está fundamentado no que nós vemos na Bíblia. Nós vemos isso acontecendo ao longo de toda a Bíblia. Homens sendo transformados para servir a Deus, sendo capacitado, sendo aperfeiçoado para a boa obra. Mas nós ignoramos essa hipótese de sermos aperfeiçoados para o serviço de Deus. Se atentem, irmãos, que o desejo é que Deus nos aperfeiçoe. Nós podemos nos achar incapazes de melhorar aos nossos olhos. Mas aqui é Deus quem vai aperfeiçoar. Então, muitas vezes nós podemos estar duvidando de Deus quando nós falamos que nós não podemos ser usados por Deus para a obra. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17, ela diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E aí no versículo 17 ele diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nós usamos muito o versículo 16 para nós defendermos a inspiração da Bíblia. Que toda a palavra de Deus é inspirada e toda ela é proveitosa para que nós aprendamos. Mas a gente tem que se atentar ao versículo 17, que ele diz que esses ensinamentos, eles servem para quê? Para que nós tenhamos conhecimento? Para que nos tornemos cultos? Para que nós tenhamos muita coisa para ler? Não. A palavra de Deus, ela é para transformação do homem. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. É através da palavra de Deus que ele vai nos preparar para a realização das boas obras.
Sempre que nós precisamos de alguma coisa, nós recorremos facilmente para a tecnologia. Não é verdade? Para o celular, para o computador, seja lá o que está ao seu acesso. Eu estou desanimado, eu preciso estar animado. Eu vou lá e pego meu celular, uma música agitada. Ou eu preciso relaxar, procuro uma música mais calma. Eu preciso aprender como fazer algo. Eu vou lá e procuro na internet como fazer. Mas espiritualmente, nós buscamos na palavra de Deus como fazer as coisas? Nós buscamos na palavra de Deus o ânimo para fazermos as coisas? Nós buscamos na palavra de Deus palavras que nos acalmem? Como nós esperamos que Deus opere em nossas vidas? Se nós não abrirmos a palavra de Deus, nada vai mudar na nossa vida. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente para sermos moldados por Deus. E ele diz que é através das Escrituras que ele vai nos transformar, conforme o desejo dele. Em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, toda a passagem aqui ele está falando coisas semelhantes, tá? Eu tirei esses dois versículos como um exemplo para a gente resumir a passagem. Ele diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. O que nós podemos aprender nessa passagem? É que o homem pecador, ele tem más atitudes. Ao longo aqui de toda essa passagem, do versículo 17 até o 32 aqui, ele vai falar de diversas coisas pecaminosas que o homem faz. E ele vai orientar aos homens que deixem isso e que passem a fazer algo bom, uma boa obra. Então, aqui nós vemos que é algo ativo. Eu preciso deixar uma coisa e passar a fazer outra. É muito curioso, irmãos, que o ser humano, ele tenta fugir de mudar as suas coisas. Existem estudos que comprovam isso, de que o ser humano ele sempre procura culpar circunstâncias, equipamento que ele usa, outras pessoas, ou até mesmo o azar pelas coisas que acontecem ou deixam de acontecer na sua vida. Se eu me machuco em uma atividade física, eu vou tentar responsabilizar ou uma outra pessoa que teve contato comigo, ou equipamento. Meu tênis é que era ruim. Azar, né? Mas raramente nós vamos nos culpar. Eu me machuquei porque eu fiz errado.
Eu pequei. Por que eu pequei? A situação me levou a isso. Eu xinguei uma pessoa no trânsito. Mas você viu a fechada que ele me deu? O absurdo que ele fez? Ou será que o erro está em você? Você foi longânimo com ele? Irmãos, nós precisamos passar a ser mais responsáveis pelas coisas da nossa vida, pelos nossos pecados. Nós precisamos fazer algo para mudar. Seguindo o exemplo da pessoa que me fechou no trânsito e eu xinguei ela. Se eu não fizer nada, a próxima vez que alguém me fechar, o que vai acontecer? Eu vou xingar de novo. E isso se torna um vício. Se torna comum. E você se acostuma ao seu pecado. Você precisa fazer algo para mudar o seu comportamento errado. Nós devemos observar a nossa vida, observar nossos comportamentos errados, os nossos pecados, as coisas que desagradam a Deus e ver o que nós precisamos fazer. Aqui o versículo 31, ele lista as coisas erradas. A amargura. E aí ele fala, no versículo 32, em vez de ser a amargura, seja benigno. Nós precisamos fazer algo. Tiago 2. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Ele diz: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que nós aprendemos com essa passagem? É que essas boas obras que nós estamos falando, elas não são exclusivas para a liderança da igreja. Não é exclusiva para um ancião da igreja. Não é exclusivo para quem tem a vida mais fácil. As boas obras, elas são para todos. Se você não tem a boa obra, será que você tem a fé? Porque você não está demonstrando. Será que as nossas obras mostram essa fé que nós temos no Deus de paz? A sua vida demonstra paz? Uma paz de Deus? Ela demonstra a fé no Deus de justiça? No Deus de santidade? De amor? A nossa vida ela deve refletir esse nosso Deus de tantos atributos. Essa meditação, irmãos, ela fez com que eu passasse a tentar mais esse ano mudar algumas coisas. Aquelas coisas que você sabe que você precisa mudar na sua vida, aquelas coisas que são inadequadas. Buscar uma transformação no seu comportamento. Buscar melhorar para Deus. E eu espero que os irmãos também tirem esse proveito dessa meditação. Que ela possa ser proveitosa para que nós todos busquemos servir a Deus melhor. Amém?